Olá, tudo bem? Eu sou o professor Luiz, eu sou coach financeiro e esse é o nosso curso de Educação Financeira e nessa segunda aula eu vou ensinar para você as condutas da riqueza. Existem 5 condutas para que você possa ter prosperidade financeira. Os neurocientistas descobriram que a riqueza está muito mais ligada ao seu comportamento de que ter muito ou ter pouco dinheiro. Um comportamento direcionado à riqueza vai fazer com que o dinheiro venha na sua direção. E existem 5 condutas da riqueza. Primeira, querer ser rico. Segunda, sentir-se rico. Terceira, ser grato. Quarta, autorresponsabilidade. Quinta, contagem social. Nessa aula nós vamos aprender cada conduta dessa. E a primeira conduta, querer ser rico. Como assim, professor? Claro que eu quero ser rico. Mas a pergunta não é se você quer ser rico. São várias outras perguntas no lugar dessa. E para que a gente possa entender de uma forma didática, eu vou passar um exemplo e desse exemplo a gente vai começar a entender alguns conceitos. Eu vou te fazer uma pergunta. Você gostaria de ter um corpo esbelto, saudável e bonito? Claro que você vai responder sim, mas a pergunta não é essa. São várias outras perguntas no lugar dessa e que vai conduzir o seu comportamento para saber se você vai ter um corpo esbelto, saudável e bonito. Vamos passar essa pergunta e vamos trocar por várias outras. Você largaria sua pizza no final de semana para ter um corpo esbelto, saudável e bonito? Viu que agora mudou a pergunta? Você acordaria cedo todos os dias para aproveitar melhor o dia, para ter um corpo esbelto, saudável e bonito? Você faria uma caminhada pela manhã todos os dias, um espaço livre para ter um corpo esbelto, saudável e bonito? Você largaria de comer comidas gordurosas para ter um corpo esbelto, saudável e bonito? Você comeria salada, comeria comida saudável para ter um corpo esbelto, saudável e bonito? Você iria numa nutricionista para ter uma orientação profissional para que você possa ter um corpo esbelto, saudável e bonito? Percebeu que as perguntas são outras? Não é perguntar se você quer ter um corpo esbelto, saudável e bonito. São todas essas outras que você precisa ter de comportamento para que você consiga ter um corpo esbelto, saudável e bonito. As perguntas mudam e para cada pergunta o seu comportamento precisa mudar para que você possa se direcionar a ter um corpo esbelto, saudável e bonito. Bom, levando isso aí para o lado financeiro, você quer ser rico? Claro, professor, que eu quero, mas a pergunta não é essa. É a mesma relação. A gente tem que fazer um monte de outras perguntas para ter realmente a certeza se você quer ser uma pessoa rica. Por exemplo, o que você quer mais? Ser rico ou comprar ícones de riqueza, grifes caras para mostrar para os seus amigos, para mostrar para as outras pessoas? O que você deseja? Ser rico? Você quer ter um patrimônio de ativos financeiros milionário? Ou você quer comprar carros de luxo e pagar a prestação? Você quer ser milionário aos 40 anos? Ou comprar 2 carros por ano e ficar esbanjando riqueza, tendo um comportamento de uma pessoa que é rica, mas na realidade não é? Percebeu que o questionamento é outro? Percebeu que as condutas são outras? Tudo se resume a fazer escolhas. E qual é a sua? O que de fato é mais importante para você? O que você quer? Então não basta apenas perguntar para você se você gostaria de ser rico. O que tem que ser perguntado é se você está disposto a mudar o seu comportamento, a mudar a sua forma de agir. E mudando essa forma de agir, você vai na direção que você quer. É dentro do conceito de custo de oportunidade. A cada escolha que você tem, significa que você vai perder um monte de outras. Então se você quer realmente ser rico, significa que você tem que abrir mão de um monte de outras coisas. Todas as decisões que você tomou na vida, desde que você nasceu, levaram você aqui e agora. Perceba que a sua vida é cheia de decisões. Cada decisão que você toma te aproxima do seu objetivo ou te afasta dele. Então qual é o seu objetivo? Querer ser rico? Então você tem que tomar decisões que vão te levar para esse local, que vão te levar para realmente você ser uma pessoa rica de prosperidade financeira. No final da década de 1960, na Universidade de Stanford, 2 pesquisadores, eles colocaram várias crianças numa sala, apenas com uma mesa e uma cadeira. E colocaram na frente dessas crianças, cada uma de cada vez, marshmallow. E elas começaram a fazer então o autocontrole dessas crianças de até 4 anos. E cada criança que colocava na cadeira, de frente para o marshmallow, eles falavam o seguinte:
você vai ficar 20 minutos sozinha nessa sala com um marshmallow à sua frente. Se você aguentar e não comer esse marshmallow, quando eu voltar, eu te darei outro marshmallow. Mas se você comer, você não vai ganhar mais nada. Topa? E aí eles colocavam a criança e saíam. E depois eles começaram a tabular esses resultados. Eles acompanharam essas crianças pela sua juventude até a sua fase adulta. E eles constataram que aquelas crianças conseguiram retardar o prazo imediato de comer aquele marshmallow que estava à sua frente, eram justamente as crianças que tiveram sucesso pessoal e profissional. E aí eles entenderam que a conclusão da pesquisa é que o sucesso é construído pelas pessoas que conseguem adiar o prazer imediato por um prazer maior depois. Então, se você começar a gastar dinheiro agora, começar a gastar dinheiro à toa, começar a criar passivo no lugar de ativo, significa que você está indo numa direção que não é querer ser rico. Começou a entender então quando eu pergunto que a primeira conduta é querer ser rico, e para você realmente querer ser rico, você tem que mudar seu comportamento, você tem que ter um comportamento, você tem que ter conduta que vai direcionar realmente para você ser uma pessoa rica. Então, em vez de perguntar se você quer ser rico, eu posso perguntar um monte de outras coisas. Então vamos lá. Você quer ser rico ou você quer passar o dia todo em rede social e não estudar? Você quer ser rico ou dormir até mais tarde? Você quer ser rico ou ter gastos supérfluos e desnecessários? Você quer ser rico ou não ter planejamento financeiro? Você quer ser rico ou ter muita brincadeira e pouco trabalho? Você quer ser rico ou quer ter uma vida desorganizada financeiramente? Você quer ser rico ou ter uma vida social intensa e muitos gastos desnecessários? Você quer ser rico ou você quer ter baixos resultados profissionais? Você quer ser rico ou quer que seus amigos sejam mais importantes que a sua carreira? Você quer ser rico ou quer fazer compras compulsivas? Percebeu que para você ser rico você tem que mudar muitos comportamentos? Você tem que ter comportamento que vai direcionar você a realmente ser uma pessoa rica. Então eu te pergunto agora, você quer ser rico? Então você já sabe o que você tem que fazer. Bom, nós precisamos ter motivo para fazer qualquer coisa. E aí eu quero que você escreva num pedaço de papel 10 motivos que você acha que você deve fazer para que realmente você seja uma pessoa rica. Isso, escreva 10 motivos para você fazer ou que para você deixar de fazer para você ser realmente uma pessoa rica. Então, perceba que a forma como você pensa de querer ser rico, achar que é em busca de dinheiro, na realidade, a neurociência descobriu que o seu comportamento é que vai fazer atrair o dinheiro para você. Então, querer ser rico é uma conduta muito forte. Então, você precisa pensar nisso que eu te falei. Bom, vamos passar para a segunda conduta, sentir-se rico. Mas como assim, professor? Como é que eu posso me sentir rico hoje se eu não tenho dinheiro mal para pagar as minhas contas? Sentir-se rico vai ser mais fácil se você der foco às coisas certas. Então, eles descobriram, os neurocientistas, que o sentimento vem antes da realização. Para que as coisas possam acontecer fora de você, primeiro ela precisa acontecer dentro de você. Bons sentimentos produzem bons resultados. Maus sentimentos vão produzir maus resultados. Então, se você quiser se sentir ser rico, você não precisa ter dinheiro, muito dinheiro, para começar a se sentir rico. Você primeiro tem que se sentir rico, tem que ter sentimentos bons para que você possa atrair resultados bons. Se você tem sentimento que é uma pessoa feia, você tem comportamento de uma pessoa feia e você atrai coisas de uma pessoa feia. Se você tem sentimento de uma pessoa gorda, você tem comportamento de uma pessoa gorda e você atrai coisas de pessoas gordas. Agora, se você tem sentimento de pessoas bonitas, você tem comportamento de pessoas bonitas e você vai atrair coisas de pessoas bonitas. Da mesma forma, se você tem sentimento de uma pessoa magra, você tem comportamento de uma pessoa magra e você vai atrair coisas de uma pessoa magra. Então o sentimento vem antes da realização. Primeiro você precisa sentir para depois as coisas acontecerem. Os neurocientistas descobriram que quando persistimos ou intensificamos esses sentimentos dentro de você, é criada uma química neurohormonal e essa química segue o mesmo caminho produzido pelos seus hormônios. Então, se você produz hormônios da felicidade, o seu resultado vai ser uma vida de felicidade.
nós temos aqui uma relação de hormônios de felicidade, dopamina, serotonina, melatonina. Quando você tem hábitos legais, sentimentos legais, você vai produzir esses hormônios e com essa produção de hormônio você vai ter efeito na sua vida positivo. Então quando você se sente bem, quando você se sente feliz, você vai produzir serotonina, endorfina, dopamina. Juntas, elas vão fazer você olhar para o futuro, tomar decisões corretas. Você vai focar mais na solução do que no problema. Você vai ficar com maior vigor, você vai ativar o seu sistema imunológico, vai te trazer mais bem-estar, vai te trazer mais saúde física. Agora, se você tem sentimentos ruins, você vai sofrer. Quando você tem sentimentos ruins, você começa a atrair para você hormônios de estresse. Então quando você persiste, quando você intensifica sentimentos muito ruins, essa química neurohormonal segue o mesmo caminho, ela vai produzir hormônios do estresse, tipo cortisol, adrenalina. E isso vai fazer você atuar com medo, vai fazer você atuar com raiva. Isso é um veneno físico, é um veneno emocional muito grande para você. Então, sentir-se rico significa que você tem que ter sentimentos bons para que você possa ter hormônios de felicidade. Com isso você vai ter decisões corretas, com isso você vai ter decisões que vão direcionar para uma vida de prosperidade. Então lembre-se, sentimento de riqueza vem antes do dinheiro. Vou falar de novo, hein? Eu preciso me sentir rico para que eu possa atrair dinheiro. Muitas e muitas pessoas que têm muito dinheiro, elas não têm sentimentos bons e mesmo tendo muito dinheiro, a vida dela é muito ruim. Então para você ser rico um dia, você precisa agora começar a ter sentimento de riqueza. Mas como assim, professor? Eu não consigo nem pagar as minhas contas. Então tá, eu vou te dar alguns motivos para você se sentir rico. Pegue uma folha de papel e enumere 10 itens valiosos para a sua vida. 10 itens valiosos. 10 itens que praticamente não tem valor, não tem dinheiro que pague. Por exemplo, a sua saúde. Quanto é que custa a sua saúde? Quanto? Fala aí, me dê um preço para ela. 100 trilhões? Quanto é que é? Se alguém tivesse interesse em comprar a sua saúde, quanto é que iria custar? Se você tem filhos, quanto é que custa a vida dos seus filhos? Quanto? 500 zilhões? Coloca um valor qualquer. Coloca um valor que você venderia a vida do seu filho para você receber em dinheiro. Relacione 10 coisas. E quando você relacionar essas 10 coisas e colocar dar valor, soma isso daí. Olha a quantidade que vale todas essas coisas. Então comece a se sentir rico. Você tem saúde, você pode acordar todo dia de manhã, ir para o seu trabalho. Tudo isso daí, nós vamos falar numa outra conduta que é a gratidão. Tudo isso daí vai te dar muita prosperidade. Então comece a ter sentimentos bons para produzir hormônios de felicidade, para que você possa tomar decisões corretas e te direcionar para uma vida de prosperidade, para uma vida de felicidade. Bom, olha só, se você ainda acha que você não é uma pessoa rica, se você não tem sentimentos e motivos para ser sentimento, se você tem comida na geladeira, tem roupa para vestir, tem um teto, você é mais rico do que 75% da população. Se você tem dinheiro no banco, ou se você tem dinheiro, qualquer valor dentro da sua carteira, você está entre as 8 pessoas mais ricas do mundo que tem algum dinheiro no bolso. Se você acordou essa manhã e tem saúde, você é mais abençoado do que as milhões de pessoas que nem vão conseguir sobreviver essa semana por algum motivo de doença. Se você nunca foi para a guerra, se você nunca experimentou o perigo de uma guerra, uma agonia de uma prisão ou uma tortura, se você nunca passou por isso, você tem mais sorte do que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo que estão vivas e estão sofrendo esses problemas. E se você conseguiu ler essa mensagem, você é mais afortunado do que 800 milhões de pessoas que são analfabetas pelo mundo. Então repare que você tem muitas e muitas coisas que te dá motivo suficiente para você se sentir rico. Pense nisso, comece a mudar o seu comportamento. Então, primeira conduta, querer ser rico. Então, para você querer ser rico, você tem que mudar um monte de comportamento que vai direcionar. Você tem que ter sentimento de riqueza. Agora nós vamos passar para a terceira conduta da riqueza, que está um pouco relacionada a isso tudo, que é ser grato. Eu acho que essa é a mais importante de todas as outras, porque eu acho que ela é pré-requisito. Para que a gratidão funcione como um propulsor de riqueza, você precisa se comunicar, você precisa se expressar, ou por meio de palavras, ou por meio de atos, ou por meio de ações, mas você precisa mostrar para o mundo essa sua gratidão.
E é a partir dessa comunicação de gratidão que vai surgir naturalmente uma maneira diferente de você pensar, uma maneira diferente de você agir. Quando você começar a praticar essa gratidão, você vai ver que as pessoas que estão ao seu redor vão começar a ver que você tem um comportamento diferente. É uma maneira de você pensar, é uma maneira de você ter uma percepção como é que os seus sonhos são beneficiados pelas coisas que você recebe todos os dias ou aquelas coisas ruins que você não recebe. Na Universidade de Harvard tem uma parte da psicologia que estuda, tem um setor lá que estuda só a gratidão. Tem muitas e muitas pesquisas de tese de doutorado e relacionado à forma que a gratidão traz para as pessoas uma vida diferente daquilo que ela é. Então você tem que começar a ter essa percepção de gratidão, essa conduta. A gratidão é uma estrutura tão complexa e tem um poder tão gigantesco que vai muito além da psicologia, vai muito além da neurociência, ou vai muito além de qualquer outra matéria estudada de forma isolada. É uma coisa que te dá um poder muito grande. Se de fato você quer realmente enriquecer, mas enriquecer na essência mais profunda da palavra, atrair dinheiro para você, ter muito dinheiro de forma monetária, a gratidão será completamente necessária para a sua vida. Estudos mostram que pessoas gratas conquistam riquezas materiais com muito mais facilidade do que outras pessoas, e elas conquistam com muito menos tempo. Então, dentro da Universidade de Harvard, ele estuda muitas pessoas que, mudando a sua conduta, começando a ter gratidão, expondo essa gratidão ao mundo, as coisas legais e as coisas boas começam a aparecer na vida dela. Porém, tem pessoas que têm dificuldade de sentir ser grato. Tem pessoas que não conseguem transpor essa gratidão para que as outras pessoas e para que o mundo possa ver. O que impede essas pessoas de serem gratas? Bom, provavelmente algum sentimento de inferioridade, alguma coisa que aconteceu lá no passado que traz a ela esse sentimento, ou um sentimento de forte vitimização, coisas que aconteceu no passado que ela tem comportamento de sempre se colocar em posição de vítima, e aí ela tem dificuldade de ser grata pelas coisas que ela recebe. Pessoas que têm mágoas de coisas que ocorreram no passado, ou alguma coisa que no passado ela não conseguiu perdoar, ou alguém que ela não conseguiu perdoar. Isso tem uma trava emocional que dá a ela uma dificuldade muito grande de ser grato pelas coisas. Pessoas que têm inveja, pessoas que têm ressentimento, tudo isso daí são sentimentos muito ruins que trazem hormônios de estresse. Então ela tem dificuldade de demonstrar afeto, dificuldade de demonstrar sentimento e essa dificuldade de demonstrar gratidão. As pessoas normalmente se sentem gratas por alguns momentos. Por exemplo, no dia da sua formatura, você vai fazer o convite, lá no convite você vai relacionar algumas pessoas por gratidão que você vai agradecer. Normalmente, agradeço Deus em primeiro lugar, agradeço meus pais, agradeço os professores e começa a relacionar essa gratidão. Isso é muito pouco, você tem que ter demonstrar essa gratidão por comportamento, por ação, por palavra. Não espere o dia da sua formatura, o dia da sua colação de grau, para você começar a ter demonstração de gratidão. Começa agora. Quando você começar a demonstrar mais gratidão pelas coisas que acontecem, você não tem noção como que a sua vida vai melhorar. Você não tem noção como que as outras pessoas vão começar a perceber o quanto você está melhor agora do que antes. Então comece a demonstrar gratidão. Pegue uma folha de papel, escreva, faça uma lista pelas pessoas que você é grato. Qual foi a última vez que você foi grato à sua esposa, à sua mãe? Qual foi a última vez que você chegou para sua mãe? Mãe, obrigado por você fazer a comida todas as vezes que eu chego à noite do trabalho, da faculdade. Tá lá a comidinha quentinha. Qual foi a última vez que você foi grato à sua esposa, ao seu marido? Os seus filhos, qual foi a última vez que você foi grato aos seus filhos? E lá no seu emprego, seu colega de trabalho, seu professor de faculdade? Escreve essa lista de gratidão, comece a colocar lá pessoa a pessoa e comece a praticar para essas pessoas a gratidão. Demonstre por palavras, por sentimento. Ser grato não é por aí pedindo obrigado pelas pessoas, obrigado, obrigado. Não, isso não é ser grato, isso é educação. Ser grato não é pegar nas suas orações, obrigado Deus, obrigado, obrigado. Não, isso também não é gratidão, isso é oração. Gratidão é uma força muito maior que vem de dentro de você. Você precisa ter comportamento para isso daí. Então nós aprendemos até agora 3 condutas. Querer ser rico, então você tem que mudar o seu comportamento para você direcionar a querer ser rico. Sentir-se rico, você tem que começar a ter sentimento de riqueza para que você possa atrair riqueza. E ser grato. A gratidão vai fazer mudanças consideráveis na sua vida.
A quarta conduta é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é a chave para qualquer mudança humana, de forma benéfica e de forma propositada. Você precisa entender que os resultados da sua vida é dado pelo seu comportamento. Então, se sua vida está maravilhosa, parabéns, é culpa sua. Você está colhendo os frutos que você plantou. Agora, se a sua vida está péssima, também é consequência dos seus atos. Pare de reclamar e achar que a sua vida não está legal e achar que são as outras pessoas os culpados. As pessoas mal-sucedidas, elas sempre buscam alguém ou alguma coisa ou algum acontecimento para justificar o seu fracasso. Mas na realidade, se a sua vida não está legal, é porque você não teve autorresponsabilidade para isso daí. Quando um aluno tira uma nota ruim na faculdade, normalmente a culpa é do professor, a culpa é do colega que não deu cola, a culpa é do colega que não colocou o nome dele no trabalho. Você tem que ter autorresponsabilidade. É uma busca incessante de descobrir atos falhos. Pare com isso. Tenha autorresponsabilidade. Comece a entender que a sua vida é exclusivamente sua. Tá, mas o que é autorresponsabilidade então? Vou explicar melhor. Autorresponsabilidade é você ter a crença, ter a certeza. É uma filosofia de vida, é uma conduta moral que você tem que reconhecer que se está tudo certo é porque você fez isso. Cada um tem na vida o que merece, ciente ou não, concorde ou não, mas um processo sistemático de plantar e colher. Então a sua vida é o resultado daquilo que você plantou. Ou seja, você está colhendo agora, de alguma forma consciente ou inconsciente, aquilo que você plantou no passado. Então seja responsável pela sua vida. E existem 6 leis da responsabilidade, da autorresponsabilidade. Pessoas autorresponsáveis sabem que de uma maneira ou de outra elas estão criando a própria vida de forma crescente e sustentável. Essas 6 leis você deveria escrever e colocar lá no espelho da sua casa para que todos os dias você possa ler e entender que você precisa atender essas leis para ter autorresponsabilidade. Primeiro, se é para criticar outras pessoas, cale-se. Se é para reclamar, dê sugestão. Se é para buscar culpado, busque solução. Se é para se fazer de vítima, faça-se de um vendedor. Se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. E se é para julgar as pessoas, julguem as suas atitudes. Então essa é a quarta lei da conduta da riqueza. Você tem que ter autorresponsabilidade. E a quinta é o contágio social. Você precisa entender que os seres humanos estão constantemente conectados um com o outro. Nós somos criando, nós somos recriando rede de relacionamento, rede social. Isso tem um nome, isso é chamado de homofilia, que é a tendência consciente ou inconsciente de você se associar a pessoas que pareçam com você. Homofilia significa literalmente amar um igual. Então homofilia é você procurar uma pessoa que seja igual a você. E quando você começa a procurar essas pessoas, você começa a montar suas turmas, né? Como se diz na faculdade. Você tem que montar essas suas turmas, pessoas que têm os mesmos gostos do que o seu. Então se você gosta de rock e outras pessoas que gostam de rock, você começa a ter um relacionamento legal. Se você gosta de música country, se você gosta de música sertaneja, isso tudo aí faz com que você tenha uma afinidade melhor com essas pessoas. Isso é chamado homofilia. Bom, e como é que acontece isso? Quando você entra num grupo social, você passa a se adequar a ele. Você vai se misturando e você vai se tornando um igual a ele. Então o contágio social torna você muito mais parecido em hábitos, em comportamentos, em crenças com a sua rede social. E é bem provável que os seus resultados, os resultados obtidos na sua vida são bem parecidos com essas pessoas que têm as mesmas coisas, os mesmos interesses, as mesmas crenças que você. E isso daí faz com que você comece a ter os mesmos resultados que eles. E aí existem algumas regras dentro do contágio social. Primeira regra, nós somos todos iguais à nossa rede social. E a nossa rede social torna-se igual a nós. Está na hora de você fazer um giro de 360 graus. Olhe atentamente todos os grupos sociais que você participa. Talvez a sua primeira rede social seja lá na sua casa, seja a sua esposa, ou seja os seus pais, os seus irmãos. A segunda rede provavelmente é onde você trabalha, é o bar que você frequenta, é a faculdade, é quem mora perto de você. Comece a reparar nessa rede social, comece a reparar nessas pessoas. Como é que é o comportamento dessas pessoas? Essas pessoas têm comportamento de prosperidade financeira? Essas pessoas têm comportamento de
ter conduta que leve a ela a ser rica um dia? Se você começar a andar com pessoas que não têm esse comportamento, você vai começar a ser uma igual. Então, por exemplo, pessoas que reclamam demais, pessoas que ficam reclamando da vida, pessoas que ficam reclamando miséria, como dizia minha mãe, pessoas que estão sempre reclamando que não tem dinheiro. Se você participar de rede social, se participar de rede que tem pessoas desse jeito, você vai se tornar uma pessoa igual a essas. E aí você vai ter dificuldade de querer ser rico, de sentir-se rico, de ter autorresponsabilidade, de gratidão. Pessoas que ficam reclamando de tudo na vida. Se você participa de rede social, que você tem essas pessoas, você vai se tornar uma pessoa igual a ela. Segunda lei, nossos amigos nos afetam e nós afetamos os nossos amigos. Então os amigos que você tem, eles vão te afetar de alguma forma, direta ou indiretamente. Então o que você quer no futuro? Ah, eu quero ser um advogado, eu quero ser um promotor, eu quero ser um juiz. Se você começar a andar com pessoas que acham que ela quer ser uma atividade que seja bem diferente dessa, você vai ter dificuldade mental para direcionar as suas atitudes. Porque ela vai te influenciar. Se ela tem ideia ou tem vontade, ou ela acha que ela é muito inferior a conseguir alguma coisa muito maior, e se você andar com essas pessoas, você vai começar então a ter o mesmo pensamento. Então você já sabe o que você tem que fazer, né? Tome a decisão agora. 3. O amigo do meu amigo me influencia. Olha só, o seu amigo já te influencia. O amigo do seu amigo também vai te influenciar. Pessoas que você nem conhece também vai te influenciar. Então, para você ter amigos bem-sucedidos, você precisa então saber se esses amigos bem-sucedidos têm outros amigos bem-sucedidos. Então comece a entender agora. Pessoas que têm sentimentos ruins, ela atrai para elas pessoas com sentimentos ruins. Lembra que eu falei, os sentimentos vêm antes da realização? Então eu sou uma pessoa amargurada, eu fico reclamando da vida, eu vou atrair pessoas amarguradas também que ficam reclamando da vida. E se você começar a ter no seu ambiente social pessoas dessa maneira, você vai atrair também essas pessoas, você vai ter uma pessoa igual a ela. Então, comece a mudar a sua rede social. Comece a andar com pessoas que têm ideia de prosperidade, ideia de riqueza, ideia de crescimento profissional, ideia de crescimento pessoal. Pessoas que é para cima, pessoas que têm futuros promissores porque elas estão correndo atrás desse futuro. Bom, então nós falamos aí sobre as 5 condutas da riqueza. Primeira conduta, querer ser rico. Então, para você querer ser rico, você tem que mudar o seu comportamento de um monte de outras coisas. Abrir mão de um monte de outras coisas e ter comportamento de querer realmente ser rico. E aí você vai em direção a ser rico. 2, sentir-se rico. Então, primeiro, o sentimento vem antes da realização. O sentimento de riqueza precisa ter para que ele possa aflorar e você atrair. Terceiro, ser grato. A gratidão é uma coisa fantástica, vai mudar a sua vida completamente quando você começar a expor essa gratidão para as pessoas. 4, autorresponsabilidade. Você precisa entender que a sua vida é conduzida pelos seus atos. Você tem que segurar a rédea da sua vida e conduzir você para uma prosperidade financeira. E 5, contágio social. Preste atenção nos amigos, preste atenção nas pessoas que você convive e, se for necessário, elimine do seu contágio social pessoas que têm pensamentos diferentes dessa sua prosperidade financeira. Pega essas 5 condutas da riqueza, escreva e coloque lá no seu espelho da sua casa para que todos os dias você olhe e tem que pensar muito bem. Hoje eu vou ter esses comportamentos para que eu possa ter condutas que vão me direcionar à riqueza. Bom, essa é a nossa segunda aula de condutas da riqueza e a gente começou a entender um pouco mais aqui que a educação financeira está muito mais ligado a comportamento, aquilo que nós aprendemos na primeira aula, entre querer ser rico e aquilo que nós aprendemos agora na segunda aula, que são as condutas da riqueza. Mas o melhor ainda está por vir. Até a próxima aula.